Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na nossa quarta edição da História da Engenharia narrada pelos ex-alunos. Nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, centro de Belo Horizonte. Eu sou o presidente da Associação de Ex-alunos e nós somos gestores, eu e a diretoria, gestores do Centro da Memória, onde nós estamos. Nesse projeto, eu agradeço, ele é patrocinado pelo CREA-MG, e nós temos o prazer de trazer aqui na entidade ex-alunos com histórias diversas, com experiências que serão registradas tanto virtualmente, né, como também em modo físico, porque nós pretendemos fazer uma edição desse acervo. Nós trouxemos hoje o engenheiro José Adelmar Pereira Leite, engenheiro mecânico eletricista, a última turma de Engenharia Mecânica e Elétrica da Escola de Engenharia, porque depois ela foi desmembrada, formada em 1965. Então é um prazer recebê-lo aqui, José Adelmar. Como você já sabe, meu nome é Bernardo Abraão e nós estamos aqui querendo te escutar. Seja bem-vindo em nome dos colegas da associação e da Engenharia Mineira. Muito obrigado pela oportunidade. Estou surpreso, porque tem muito tempo que eu não vi nesse quarteirão onde eu passei tantos anos. De toda forma, o que eu puder esclarecer, pode contar comigo. Você com certeza vai trazer uma grande contribuição por todo o histórico que já me foi adiantado da sua trajetória. E sobre essa trajetória, antes a gente explora um pouco a questão pessoal, né? Família, a sua adolescência, juventude. Você pode falar um pouco sobre isso, de onde você veio? Eu sou do interior de Minas. Eu vim com 14 anos para Belo Horizonte. Eu sou do Vale do Rio Doce, uma cidade pequena, perto do Governador Valadares. Eu fiz o curso chamado científico naquela época no Colégio Municipal. Depois fiz vestibular para a Escola de Engenharia Federal, formando nessa última turma da Mecânica Eletricista em 1965. Nessa época, eu tive a oportunidade de viajar, que eu seria professor da parte elétrica da Escola de Engenharia, e depois eu acabei, por motivos particulares, não indo. E aí eu entrei para a CEMIG e fiz a minha carreira toda profissional dentro da CEMIG. Calcando, lá na CEMIG tinha uma hierarquia similar às hierarquias profissionais que tem, por exemplo, nas forças públicas. Eu entrei como engenheiro, virei depois chefe de seção, depois assistente de divisão, chefe de divisão, assistente de departamento, chefe de departamento, assistente superintendente, superintendente, assistente de diretoria. Eu fiz minha carreira lá. E eu acho que realizei com satisfação essa parte profissional. Antes de entrar para a CEMIG, na Escola de Engenharia, antes de formado, eu dirigi um curso de mestre de obras, fundei o curso de mestre mecânicos e de mestre eletricista antes que surgisse um programa federal chamado PIPMO, Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra. O nosso curso foi anterior a isso. E nessa época escrevi um livro de matemática para curso de mestre de obra, específico para esse curso de mestre. Depois que eu formei, comecei a fazer carreira sempre na montagem eletromecânica de subestações de linha de transmissão. Na CEMIG eu devo ter feito mais ou menos 2.000 obras de subestações de linha de transmissão. Essas obras, pelo tipo elas se compõem da parte civil, parte mecânica, parte elétrica e parte eletrônica. Então eu tinha uma equipe muito grande. Na parte de subestação, que é uma parte bem mais técnica, eu tinha cerca de uns 25 a 30 engenheiros. E cheguei a ter 3.000 pessoas, a média mensal de trabalho. Na parte de subestações, em 500 obras, só empreitei uma. Todas foi feito com a equipe própria. Sei. Então, nós montamos, então, uma equipe que serviu de modelo para similares do Brasil. Porque a nossa formação técnica era muito boa. Por causa disso, porque mexia direto com equipamento. E na subestação você conciliou, e nas linhas de transmissão, a parte mecânica com a elétrica
É. Que é muito... É porque na subestação, quando você vai fazer uma subestação, você tem que, primeiro, fazer estradas de acesso, é a parte civil. Você tem que fazer as fundações, é uma parte civil. E depois você tem a parte mecânica, e depois a parte elétrica, e depois você tem a parte eletrônica, que fecha o circuito. Sim, é. Então, tudo era pessoal meu, entendeu? E no fim de carreira, eles me passaram para geração, eu tive a oportunidade de construir a usina de Nova Ponte. Aí já era empreiteira. E também construí a cidade de Nova Ponte. Aí eu encerrei minha carreira, dei como encerrado, graças a Deus, com bastante alegria. Eu vou fazer uma pequena interrupção para chamar aqui na nossa conversa um colega muito querido e já conhecido, que atualmente nos acompanha aqui na Associação dos Alunos, o engenheiro mecânico, seu colega, o Sérgio Arthur Coscarelli Diniz. Eu peço a sua presença. Seja bem-vindo, Sérgio. Bom? Beleza? É bom, Sérgio? Ô, Sérgio, a indicação para o nosso colega Delmar foi excelente, viu? Porque com tamanha trajetória, já está muito agradável escutá-lo. Eu conheço já de longa data, a gente se dá muito, e eu falei, ele vai ser uma boa entrevista. Porque ele já deu aqui uma trajetória, uma aula, e ele não me deixou nem perguntar, porque eu nunca vi tamanha exposição e tamanha fluência. Mas nós vamos voltar atrás depois, tá, Delmar? Uhum. Mas depois você tem um histórico dessa formação sua, de forma discursiva, alguma edição, alguma coisa? É bem interessante essa trajetória. É porque eu sempre fui muito participativo, entendeu? Então deve ser similar a várias outras. Ela não tem nada excepcional, não. Só que foi feito assim com vontade, e a gente tem muita história da escola, história como alunos, isso não tem dúvida. A parte profissional também tem vários colegas que devem ter tido a mesma trajetória, e eu posso ter atendimento em alguma coisa específica, mas, no geral, não tem muito de falar sobre isso, não. Eu gosto muito da engenharia, porque engenharia é uma profissão, ela não foi feita por exclusão, não. A minha engenharia é uma engenharia vocacional. Eu considero a engenharia uma atividade criativa que promove o desenvolvimento humano. É a única que promove o desenvolvimento. Ela não depende da desgraça de ninguém, ela não depende de conflitos para ser exercida. Ela é criativa. Ela te dá avião, ela te dá celular, ela te dá estrada de 10 pistas, entendeu? Engenharia é isso. E considero e fico muito triste quando eu vejo um ambiente puro de engenharia, num país paupérrimo, penso que é, mas o povo é que faz, e é paupérrimo, sendo desprezada. Nós formamos muito menos engenheiro proporcionalmente do que os países adiantados, e não tem jeito de ir para frente sem engenharia, é impossível. E nem criam a demanda, nem absorve o profissional nos projetos. Isso aí é uma questão... Olha, se eu tivesse feito um outro roteiro, eu não teria tanto sucesso com a sua primeira fala. Você já praticamente respondeu uma série de pontos que eu gostaria de abordar, mas eu vou insistir neles ao longo da nossa conversa aqui. Mas realmente a amplitude da engenharia e essa dificuldade do sistema de entender as vantagens contratar o profissional faz com que nós não tenhamos mercado para essa demanda. Existe uma demanda, mas não tem mercado. Existe a formação, mas a formação, às vezes, as pessoas vão mexer em outras áreas porque não são contratadas. Não é isso? É isso mesmo. Porque você vê o seguinte, não tem nada, não tem nenhum exemplo de país nenhum, estou querendo dizer, país que você almeja ser. Não tem nenhum exemplo de país adiantado no mundo que não tenha sido através da engenharia. É impossível isso acontecer. O único país que cresceu em 4 gerações, que são 100 anos, foi a Coreia do Sul. Então, não tem nenhum país do mundo que cresceu sem engenharia. Então, se na engenharia se não consegue apoio, inclusive político, talvez o engenheiro também tenha que participar também de política. Se não for engenharia, não adianta essa mistura de falar que é porque o sujeito é pobre, porque a pobreza é isso.
É porque a engenharia não não está sendo prestigiada. É só confrontar essas coisas aí. Então, esse negócio de ser primeiro mundo, sem engenharia, negativo. É impossível. É Eu impossível. concordo com você. Existe um histórico aí, na década de 80, teve uma pesquisa, que eu não sei se ela ainda é atual, sabe, Sérgio? Em que eles mostravam que os países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, eles tinham um engenheiro para cada 10 mil habitantes. Nos 10 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Os países em desenvolvimento, 35 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Os países desenvolvidos, 50 engenheiros para cada 10 mil habitantes. E o Brasil se enquadrava na primeira condição de 10 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Isso reflete, estatisticamente, é coisa muito simples de ver. O nosso quociente médio interno, o QI, 87, 0,87. Para você mudar para 0,88, é uma geração. Os países adiantados, 102, 105. Então, são 10 gerações, se começar hoje, para atingir um nível. Então, não tem jeito. Porque quando você põe a 0,87, para você passar para 0,88, não é mudar o Zé Delmar, ou mudar você, ou mudar o Sérgio. É mudar a população inteira. Exatamente. Entendeu? Então, esse desconhecimento da engenharia por parte da sociedade, em todos os âmbitos, é realmente oneroso, porque é contra eles mesmos, contra toda a sociedade. Porque se você não tem entendimento das vantagens da contratação do profissional, você não tem bons resultados. E o trabalho dos nossos projetos, ele é controlador, porque você faz o projeto, você tem que executar e controlar. Você controla a parte operacional, materiais, equipamentos e o custo. E tem muita gente que não está interessada nesse nível de controle, infelizmente. Como nós não podemos entrar nesse âmbito de discussão aqui, eu até me esqueci de apresentar aqui, de anunciar aqui na nossa entrevista, que esse projeto ele é financiado pelo CREA-MG e tem que ser de conhecimento de todos. Nós estamos aqui já na 4ª edição e é um trabalho que o CREA tem nos apoiado para trazer esse acervo de conhecimento, conforme que você já está colocando aqui. Adelmar, me permita voltar um pouco no seu passado, para você me falar um pouco da sua infância lá no interior, o que te despertou? Foi a família? Foram suas experiências, sua facilidade com os números? Te despertou para a engenharia? Mas falando da infância. A cidade que eu nasci, eu fiquei até 10 anos de idade, cidade pequena. Filho aquele tempo não tinha várias profissões. Tinha ou era funcionário rural ou proprietário rural. Minha família é de proprietários rurais, médios, pequenos. Então, quando eu fiz 10 anos, eu mudei para Governador Valadares e fiz o curso primário lá. E eu era muito curioso, muito perguntador sobre as coisas. E eu lembro que a família falou assim, esse menino vai ser padre, porque padre naquela época era tido como aquele cara que pergunta tudo. Fica perguntando, o que é isso? Fala os pecados. Então eu entrei nessa aí, de ser semelhante, segundo os pais, a curiosidade, a querer descobrir as coisas. E desde aquela época, o aspecto que casou com isso, era uma profissão que pudesse exercer isso, descobrir e fazer as coisas. E ligou a engenharia, é uma coisa interessante, e ligou também fazer. Eu sou tipicamente um fazedor de coisas, eu não sou de projetos, eu sou de construção. Eu gosto de ver resultados. Produção, operação, né? Isso aí. Eu não sou outros. Eu tenho 3 filhos de engenheiros. Um é engenheiro, e os outros 2 formaram em engenharia, deve ser por causa do pai. Que eles migraram para a parte de finanças, entendeu? Não exerceram engenharia. Um é engenheiro mesmo, exerce. E todos eles fizeram curso de pós-graduação em finanças, todos 3. Um continuou engenheiro, os outros 2, nada de engenharia. E realmente tem que ter um pendor para a profissão, para ser um profissional, não é super profissional, mas um profissional correto, tem que gostar.
E ainda mais quando você começa a querer comparar, igual essa coisa que eu tenho de analisar, tem que ser mesmo vocacional, porque senão não tem jeito, não. Eu insisto em te falar que tudo que você está colocando aqui é muito rico, do ponto de vista assim, da trajetória, da filosofia, da engenharia. E eu até te perguntei se você fez alguma edição, porque você tem boa fluência, então, se você tem alguma edição desse trabalho, dessa trajetória sua, você chegou a escrever? Porque eu vi que você trouxe um livro aqui agora, que é um livro de poesias, não é isso? Me presenteou com esse livro que eu agradeço, né? Quero ler esse livro o mais rápido possível, e você até fez um comentário, que nessa fase você optou por não fazer uma edição técnica. Você pode falar disso conosco? Eu fiz alguns trabalhos de engenharia ligados ao exercício da minha profissão. Fiz muitas palestras técnicas. Essa profissão minha, essa parte de eletromecânica, ela tem uma certa vantagem, não é superioridade, é vantagem para quem quer exercer, porque ela é um dos ramos da engenharia em que, por obrigação e necessidade, os equipamentos são todos atuais, que são fabricados fora. Eu montei uma subestação que tem equipamento de 9 países. Então, por quê? Porque o Brasil, não sendo suficiente em engenharia nesse ramo, tinha que importar. São todos multinacionais que existem no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, da França. Por necessidade, esses engenheiros que trabalhavam comigo nessa área, eles eram obrigados a conhecer esse equipamento, porque aqui não tinha, e até hoje não tem. Tem algumas fábricas, mas que são todas multinacionais. É a vantagem de estar mais ou menos atualizado. Agora, em outros ramos de engenharia, pode ser que não tenham tido essa oportunidade. Quando eu viajei por obrigação lá no estado, eu viajei mais ou menos, conheci mais ou menos umas 19 indústrias e companhias, eu vi que a parte elétrica do equipamento que estavam montando lá é a mesma, porque eles é que fornecem para nós. Entendeu? Então, tem essa diferença. E hoje em dia, com esse modernismo que você vê aí, você vê que a engenharia na China é fantástica. Entendeu? Nada de política. Digo, a parte técnica da China é fantástica. As obras de engenharia são enormes, muito adiantadas. Sim, eu acompanho. E você vê também, hoje a China vai mandar um astronauta, não sei para onde aí, outro dia uma nave, isso tudo é engenharia. Sem engenharia, isso não existiria. Então, com certeza. E você escreveu sobre isso? Você não, eu fiz palestra até para a Eletrobras e para equipes técnicas sobre a parte técnica dos equipamentos. Nunca fiz uma ligação política, mas sempre comentei. Então, fiz vários trabalhos sobre a parte técnica de equipamentos elétricos, mas nunca fiz comentário político. Eu acho que o engenheiro, para mim, tem que participar de política. Você não pode ter uma Câmara de 500 e sei quantas, tem 1, 2 engenheiros, tem 400 o advogado, sei lá quanto que é. Engenheiro tem 1, 2. Então não tem força para desenvolver, entendeu? Eu vi um colega hoje falando aqui sobre a parte sanitária, é terrível. Metade do Brasil não tem sanitarismo. Não tem. Então, está pensando em outras coisas, no julgar. Não tem, isso aí é sem chance. Não muda QI, não muda IDH. Se você abrir aí e ver aí o IDH do Brasil, o pior estado americano é mais de 1 ponto percentual acima do maior brasileiro. Não tem jeito. Isso aí, tudo que você vê propaganda aí, você pode esquecer. Ninguém está falando sobre isso, não. Então, E aí, nessa história toda, quando você saiu lá de Governador Valadares, você veio para aqui quando? Eu vim para aqui em 56. Eu nasci em 42, vim em 56, entrei no Colégio Municipal, fiz lá na Lagoinha, fiz o curso científico e entrei para a Escola Federal. E aí Colégio Municipal na Lagoinha, onde que era? Até hoje é o mesmo lugar, eu acho que é na Lagoinha, ali perto do antigo conjunto do IAPI.
Ah, certo, eu sei onde é. Na época era um bom colégio, eu acho que E era um bom colégio também. O Samuel da Rocha Barros era de lá, o Laje, Guilherme Laje, tudo era do Conselho de E Estadual essa de Educação. trajetória do colégio municipal lá, você fez até o científico? Fiz só o científico, foi bom científico. Me E permitiu. veio para aqui. Aí eu vim para a Federal aqui. E essa história do vestibular, como é que foi isso? O vestibular eu fiz logo que eu terminei. Da seleção? Fiz o vestibular, quer dizer, terminei em dezembro, fiz em fevereiro. Não passei. Aí fui para o interior. Lá no interior fiquei 6 meses, voltei para cá no fim do ano, formei em 65. Comenta aquele caso que você me falou, que eu também já participei dele. Ele permitiu, então eu vou contar. Sim. O Sérgio permitiu, e eu não sabia, ele me contou ontem, então eu posso contar que ele que comentou. Quando eu saí do municipal e entrei e fiz o vestibular, terminei em dezembro, fiz o vestibular em fevereiro, não sei a época. A UFMG partiu a prova de matemática em 2 partes, álgebra e geometria. Eu perdi numa delas, mas não perdi na média. Mas eu não sabia, pessoal do interior, não sabia, era novo, 17 anos, não sabia, nem pensava em qualquer providência. Fui para o interior. Algumas pessoas, no meu caso, que tinham a média, uma com a outra somada, dividida por 2, suficiente, entraram na justiça Com recurso e ganharam. Porque foi feito essa partição sem o devido tempo, o devido cuidado para que isso fosse possível. Eu, como não estava aqui, não entrei. Eu iria formar com 22, formei com 22,5, formei com 23,5. Mas isso não mudou nada. É verdade. Você acha esse processo aí junto com eu vou perguntar para ele, você pode ajudar, viu, Adelmar? O processo seletivo, como é que foi essa história? Porque era aqui na escola, né? Era diferente do que aconteceu futuramente. Essa avaliação era feita aqui internamente. Sim. Você pode lembrar para a gente como é que era isso? Eu não entendi por causa do barulho. A pergunta como foi? Como que era esse processo de seleção para entrar aqui na escola? Porque a seleção era feita aqui na escola. Era aqui na escola. E as matérias que eles contemplavam, que eles apuravam no conhecimento de vocês? O processo educacional ou só a seleção para entrar na escola? Pois é, eu não tenho a formação didática para te dar com precisão se era boa ou se não era boa. Entendeu? Porque eu acho que era mais privativa. Você não tinha muita informação sobre isso, não. Só sei que eu não passei nas... Ou então você não lembra, né? Você tem lembrança do que foi? Talvez o Sérgio lembre. Você fazia as provas aqui nesse pavilhão fechado. E prova de física, prova de matemática... O que é pavilhão fechado? Era no DEA antigo? Na oficina Cristiano Antônio? É ao lado da oficina Cristiano Antônio. Tem um corredor e tem 4 salas só. A prova era ali. E o professor corrigia as provas, dava as notas, quem passou, passou, quem não passou, não passou. E qual era a abordagem? Que tipo de abordagem? As matérias que se avaliavam. O conhecimento em matemática, em física, química. Eu não me lembro. Não, né? Eu lembro... Que hoje em dia tem uma abordagem, um conhecimento mais... Até a redação entra no processo. Naquela época, com certeza, não era avaliado. Não era tanto assim, não. A avaliação é só técnica mesmo, é certo. Era técnico mesmo. E eu só me lembro da matemática porque dividiu em álgebra e geometria e não podia. Podia desde que publicasse o acórdão dentro do prazo estipulado pela lei e tudo mais. A escola não fez isso. E foi baseado nisso que a turma impetrou o mandado de segurança. A turma dele, que entrou nesse ano, foi antes da minha. A minha turma foi no ano seguinte. No ano seguinte. Então, foram 2 anos que tiveram turmas que impetraram o mandado de segurança contra a escola. E eu falei com o Sérgio, que eram 8, que eu lembrava que a vida vai levando o caminho que você não determina.
Você só sabe o fim. Vida, você só sabe o fim. Exatamente. O caminho você não porque tem. quando você entra, você tem algum tipo de interesse. Mas a trajetória profissional muda totalmente de acordo com a oportunidade e com a mudança dessa identidade também. Né? E eu pensei, anos depois, quando eu exercendo minha profissão, apareceram dois engenheiros que trabalharam comigo, X anos depois, que eram oriundos desses mandados de segurança que eles impetraram e ganharam. O destino trouxe. E aqui na escola, Adelmar, o seu movimento social e de conhecimento aqui, colegas, laboratórios, professores, como é que foi isso? Você tem alguma memória? Você parece que tem um perfil mais conciliador, mais ativista, alegre e tudo mais. Como é que era esse aluno aqui na escola? Essa vida social minha foi bastante intensa, porque eu tinha facilidade para isso, e então tem todos os aspectos que você pensar. Tem aspectos jocosos, tem aspectos sérios para danar. Tem... O Sérgio sabe de alguns, que são comuns, quer dizer, que não é avaliação minha. E foi levando, mas no total, na média total, foi bastante compatível com o que se esperava. Nada de supra-sumo, mas nada também de medíocre, entendeu? Os professores, em geral, eram bons professores. Não teve gênio, essas coisas, não. Eu tive professores famosos, muito famosos e bons também. É o mesmo professor que o Sérgio foi meu colega, as opiniões devem ser as mesmas, coincidem. E tive hoje que eram até folclóricos, entendeu? Isso aí faz parte. Quem que era folclórico? Isso eu quero saber. Sem falar o nome, né? Pode falar. Um dos folclóricos é o professor de topografia. Babão? Babão. O Babão Linha, filho dele. Entendeu? E o de Minas e Metalurgia. Metalurgia. Hein? Mas eles conheciam do Babão. Édio Vieira de Azevedo. Hein? Édio Vieira de Azevedo. Édio Vieira de Azevedo. Tinha um que dava aula só para ele, no quadro. Ele não olhava para a sala, fazia tudo olhando para o quadro, de cálculo. Garo Dantas. E a disciplina da turma? Tinha aquela... Tinha alguma margem para indisciplina de barulho em sala de aula? Não era comum. Não era comum, né? Mas a parte de relacionamento com calouros é bem folclórica, é bem interessante. Entendeu? E também nós tínhamos, naquela época, muito famoso, eram os jogos de engenharia e medicina, EngMed. Acabou, nunca mais teve. O que eram esses jogos? Era porque tinha uns torneios de futebol, essas coisas, e no final, talvez pelo número de alunos, sempre dava, no fim, engenharia e medicina. Aí tinha hinos especiais da engenharia, hinos de medicina. Tinha uns hinos gozando a parte odontológica. É espetacular. Que curioso. Interessante isso aí. Bom, acho que você era bem ativista aí, né, nesse movimento. Não, eu participava da charanga, eu gostava da charanga. Mas também não era por causa da escola, não, porque eu gostava desse movimento. Eu participei de bloco caricato, entendeu? Sensíveis da Barroca. Mas é tudo a época de juventude, 20 anos, 18, 20 anos. Na época era comum estudar piano, eu estudei piano 3 anos. Qual que era a atividade cultural? Que interessante, a atividade cultural que era desenvolvida aqui dentro da escola nessa época. Tinha alguma atividade? Você já falou... Na minha opinião, tinha mais atividade política. O Sérgio lembra bem disso aí. Nós tínhamos uma mendiga folclórica que participou de toda a nossa vida, todo o nosso segmento aqui. A Lambreta. Meu irmão falava disso. Que nós financiamos. Que era contemporâneo seu, você falava da Lambreta. Você pode falar dela para gente? A Lambreta era uma figura folclórica, porque era uma mendiga, mas ela não maltratava ninguém, muito alegre, então ela era subjugada pelos nossos comandos. Ele mandava fazer as coisas e usava muito naquela época passeatas.
E a Lambreta falava, Lambreta, vai na frente, puxando a passeata. Ela ia para a Praça 7 fazendo passeata, nós seguindo a Lambreta. Aqui a turma elogiava o Patrício Lumumba lá na África, que era um recém-ditador, né, Sérgio? É. E qualquer coisa era motivo da repercussão acadêmica dos estudantes sobre política. Qual é o motivo do apelido Lambreta? Eu não sei Você o que não era. sabe, Não. Ah, esse eu sei. Você sabe, Sérgio? Sei. Tinha um aluno que formou antes da gente, é o Estevam Jesuíno de Las Casas. E ele vinha de Lambreta para a aula. Então aí, ó. E um dia a Lambreta correu atrás dele e queria dar um tchum nele. A partir daí, a Lambreta passou a ganhar o apelido de Lambreta. Ah, é? A gente no laboratório elétrico ali também tinha. Isso é traquinagem, isso é parte de traquinagem da turma. As meninas de Santa Maria desciam e faziam um ponto ali de ônibus ali no próximo quarteirão. Então a turma enchia os baldinhos de plástico pequenos de água e jogava. São as penaltices de estudante. Vamos fazer uma pequena interrupção agora, um pequeno intervalo de 5 minutos. Nós voltaremos aí para discutir, falar um pouco mais sobre a trajetória profissional, que você já adiantou, mas nós vamos explorar um pouco mais. Boa tarde a todos. Nós estamos reiniciando aqui a nossa entrevista de hoje com José Adelmar Pereira Leite, ex-aluno da turma de Mecânica Eletricista, a última turma, Mecânica Eletricista da Escola de Engenharia da UFMG, formada em 1965. Lembrando que nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52. Nós somos da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia da UFMG e somos gestores do Centro da Memória. E estamos tendo o prazer aqui desse quarto projeto, patrocinado pelo CREA-MG, que é da história da engenharia contada pelos ex-alunos. Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui, José Adelmar, com a presença do colega de turma, Sérgio Arthur Diniz, e vamos concluir, vamos avançar aqui nessa memória que nos traz bons frutos, né? E ela é motivacional. Bom, agora eu já adiantei aqui que você é da última turma Mecânica Eletricista. Que sensação que você teve, vocês colegas tiveram, sabendo que era a última turma de Mecânica Eletricista? Como que seria o depois? E como que um engenheiro mecânico eletricista poderia conciliar, você já adiantou muito aqui hoje, mas é tão específico que vale a pena explorar um pouco mais. Conciliar um profissional engenheiro mecânico e eletricista. Muito curioso, porque a tendência é nós imaginarmos que cada um entraria numa área específica. E pelo que eu vi, José Adelmar, você conciliou as duas e muitas outras. Fala mais sobre isso aí para nós hoje. Naquela época, eu tenho a impressão que a sua pergunta é muito pertinente, porque eu acho que essa divisão ela não estava bem sedimentada. Não é o meu caso, mas eu digo que, no geral, no total, era fruto de uma indefinição. Tanto é que nós tivemos nessa sala, eu não sei se 7 ou 8, o Sérgio deve saber aí, que migraram para eletricista. Talvez porque não sabia se situar o que é mecânico e o que é eletricista. Eu tive a sorte de entrar num tipo de serviço que reunia essas especificações de eletricista e mecânica, e além daquelas proporcionadas pela engenharia civil. Porque nós, de acordo com o artigo que anunciou o número de 1933, essa turma de mecânica eletricista é a mesma que era chamada em outras faculdades do Rio e de São Paulo como engenheiro politécnico. Mas o nome mecânica eletricista, ele era novo, né, nessa formatação. Então, parece que naquela época era conceituado
um acordo, não sei, de profissional, esse eu não sei, o CREA deve saber sobre isso, em que o engenheiro mecânico eletricista, até essa turma aí, ele se cuidaria de executar a parte civil ligada à parte industrial. Por exemplo, se fosse construir um galpão, a parte civil do galpão seria do engenheiro mecânico eletricista. É mais ou menos como se fosse um acordo, porque nós temos colegas, até hoje, 3 ou 4, que se dedicaram totalmente à engenharia civil. Porque nós fizemos curso de concreto armado, curso de materiais, curso de topografia, curso de resistência dos materiais, todas cadeiras de engenharia civil. Dali para frente, acabou isso. A própria civil se dividiu também em várias engenheiros de estradas, engenheiros de pontes, entendeu? Mas até essa parte aí não tinha claramente conceituado. E também parece que daí para frente os engenheiros mecânicos ou engenheiros eletricistas não teriam mais as cadeiras de engenharia civil. Isso que parece que está bem claro que não era firme ainda essa conceituação. E depois a própria engenharia elétrica partiu nas vários conceitos, né? Muito interessante você lembrar essa questão do engenheiro politécnico, né, Sérgio? Eu não saberia dizer o que é o engenheiro politécnico. Eu nunca soube. Muito interessante. Eu vou aproveitar a oportunidade, fazer um convite para uma colega contemporânea sua, a engenheira civil Consuelo Máximo. Vou pedir a presença dela aqui agora na entrevista, para que ela possa falar, porque olha que curioso, engenheiro politécnico, depois tem a formação de civil, como ela é contemporânea e fez engenharia civil. Seja bem-vindo, Consuelo. Boa tarde, obrigada, boa tarde. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês, com colegas aí formados há 58 anos, não é? É um bom tempo. Você é muito curioso, sabe por que eu quis muito te chamar? Primeiro porque tanto a Consuelo como o Sérgio estão na diretoria da Associação de Ex-Alunos, a quem eu acredito muita parceria, muita solidariedade. 59, muito agora, presenciais e muito 59. colaboradores aqui. E te convido também, com essa alegria, de nos visitar sempre que for possível. Viu? Nós reunimos aqui todas as terças-feiras às 15 horas e temos muito trabalho aqui. Mas veja só, a Consuelo, eu agradeço a sua presença mais uma vez, Consuelo, mas veja, essa visão do Politécnico, você tinha noção disso? Não. Não? Não, eu acho Olha que muito, interessante. muito importante, muito significativo para a engenharia ter uma coisa mais completa, né? Porque eu não sabia sobre o tipo de perguntas, mas de curiosidade eu tenho trouxe minhas carteiras de engenheiro, quando formado, está ali na disposição ali, em que é citado esse artigo. E aí, conversando com colegas de outras faculdades, Faculdade de Itajubá, Faculdade de São Paulo, esse tipo de engenharia que recebeu o título mecânico eletricista aqui, com essas atividades de cadeiras civis, lá era chamado Politécnico. Eu gostaria de ver as carteiras. É possível? Está muito difícil de ver essas carteiras? Mas eu tenho certeza que depois disso, 66 para frente, isso já não existia mais. Já ficou bem setorizado. Tá. Essas carteiras depois eu gostaria de vê-las. A carteira tem aí até hoje. Tem. Está ali na mesa. Daí? Tá na mesa. Tá. Tá difícil o acesso? Não, isso é fácil. Olha, hoje o Conselho de Engenharia, que está aqui nos patrocinando, o CREA-MG, nós temos lá as câmaras de engenharia civil, de mecânica, de elétrica, e existe muita sombreamento entre as estruturas curriculares. Eu chamo de sombreamento. E tem muitas discussões, porque eu não querer que você, como engenheiro mecânico, atue na minha área, e aí acontece lógico. o elétrico, o eletricista, é uma confusão, e eu falo com ele, gente, desde que tem atribuição, competência, não precisa ficar discutindo isso. Se a pessoa tem competência, que ela desenvolva, porque a base da engenharia é a mesma. Um conhecimento pode ser específico, mas a base nos permite entrar. Eu ainda falava no meu tempo de docência aqui, com os alunos com 3 semanas
Basta um cronograma que vocês dominam aquela tecnologia, aquele processo, e é a própria realidade. Você nunca fez um segmento. Por exemplo, linhas de transmissão, torres. Eu sempre fiz um paralelo em práticas com os alunos de linhas de transmissão, mostrando frentes de serviço. E as várias áreas, né? Desde a parte de locação, preparação de fundações, a parte civil, a parte mecânica, montagem, a parte de estreamentos como é que fala? A parte elétrica. Eu mostrava toda essa correlação. Eu vou lá. Então, por tudo isso, eu não consigo ver essa separação. Não, você tocou num assunto até bom, assim, Se vocês puderem ajudar saindo da parte técnica. Eu devo ter feito, em construção, 15 mil quilômetros de linha de transmissão. Começando em 69 mil volts a 500 mil volts. Então, você imagina o seguinte, cada torre, você tem uma média de 3 torres por quilômetro. Então, se eu fiz 15 mil quilômetros, eu fiz 50 mil torres. Cada torre da linha de transmissão, cada uma dessas 50 mil, tem uma obra civil embaixo. Sim. Como é que você engasta uma torre? Pode ser com concreto, pode ser só com terra, pode ser com estacas. Lá no Triângulo Mineiro, eu devo ter feito 20 mil metros de estacas e torre. Depender do terreno, né? Dependendo do terreno. Às vezes é no brejo. Entendeu? Porque a torre, a linha de transmissão, o traçado dela é igual avião. Ela não fica fazendo zigue-zague. É a mais barata, é a reta. Então, se passa montanha, e em cada torre tem uma obra civil. Desde o início, até a estrada que dá acesso à torre é uma obra civil. Sim. Cada torre que você vê aí tem uma estrada para levar o material. É obra civil. A fundação é obra civil. Entendeu? Então, existe essa mistura. Então. Agora, o conceito, eu acho que dividiu mais por causa da construção predial, essas coisas, que tinha que se dividir mesmo. Hoje você pega outras profissões, você pega medicina, o corpo humano é um só há milhões de anos. Aí você pega o corpo humano, tem o cara que mexe com fígado, coração, pulmão, olho, dentro do olho tem 10 especialidades. Isso é normal que aconteça. Né? O advogado tem o advogado trabalhista, o advogado criminalista. Essa divisão de trabalho. Tem diversas áreas e na engenharia também. A engenharia, entendeu? Então isso é comum, e o que ele falou aí. Se o sujeito fez aquela formação e se dedicou a ser oculista, aí tem um oculista da catarata, oculista do glaucoma, oculista de operação, entendeu? O mundo é dividido, em pedacinho mesmo. Então não tem que estar preocupado. Então ele não é médico, ele só mexe com o olho, não, ele é médico. Esse sombreamento que existe dos curriculares criou uma discussão para mim que não é tão... Não tem... como fala? Útil. Só não é útil, útil, do resultado. Não é útil, não. Isso não acontece útil, demais lá no CREA. Conflitos entre câmaras, porque eles ficam discutindo a minha atribuição, o separatismo absoluto, quando, na verdade, quando você vê, por exemplo, um exemplo clássico, linha de transmissão, você tem desde a parte de agrimensura, de topografia, de locação, que atua no projeto, você alimenta o projeto, você tem que ter uma referência sobre trajetória, um extrato, né, a questão dos grades, toda a dificuldade que vai ser encontrada. Depois você vem com os projetos, com a questão da linha de transmissão, a carga na ponta de uma torre dessa, né, por tração. São conhecimentos de engenharia que envolvem física, civil, mecânica, elétrica, tudo. Então, como é que você vai ficar restringindo o conhecimento e atribuição, emitindo uma RT para cada uma delas? Por exemplo, você vê hoje, notícia americana, todo ano, né? Começa no mês de agosto, em torno de agosto, o ciclo dos tufões. E eles começam com as letras baixas do alfabeto. Esse que está passando lá, matando gente, é o Helene. O próximo que vier já não começa com H, deve ser J ou L. Vai até, tem anos que vai até letra K, lá para frente. Aquilo ali, que é já cíclico,
aquilo ali, as cargas que você está falando de linha de transmissão lá nos Estados Unidos são totalmente diferentes das cargas de cálculo aqui. Se você julgar aquele cálculo, aquela linha, aquelas cargas de tufão aqui no Brasil, não fica uma linha em pé. Porque lá ele é calculado para aguentar tufão até. Eu vi lá o vento 240 km por hora, 240 km por hora derruba todas as construções aqui do Brasil. Entendeu? A linha de transmissão lá é calculada o peso da neve, aqui não tem neve. Então, as nossas cargas de cálculo aqui são muito menores do que esses países que têm. Cada um tem a sua especificidade. Ué. Então, é curioso porque eles olham muito carga de vento, né? O dimensionamento. Agora, um vento com essa velocidade, inclusive nenhuma estrutura que era totalmente vazada, né? Se eu for pensar, a estrutura é vazada. Mas faz carga no da superfície de contato. Porque da altura dela, aquela altura toda tem uma área. Uma área, exatamente, é perfeito. Então, eu lembro aqui na CEMIG, nesses 30 anos que eu tive mexendo com linha, subestação, eu só lembro de uma linha. Interessante isso, porque é jocoso, mas é bacana porque eu ouvi. A linha de transmissão 3 Maria, João Pinheiro, caiu. Deu um vento mais forte lá e tal. E aí, naquela época era precário. Nosso fornecimento de energia elétrica era bem precário. A CEMIG estava começando, tinha várias empresas que depois desapareceram. E aí, eu lembro que o governo do Espírito Santo, o governador, reclamou que estava faltando energia lá em Vitória, que a CEMIG mandava através daqui para lá. A queda da torre não tem nada comigo, que eu sou construção. A minha já estava caindo, já estava em operação. E eu lembro do engenheiro civil formado aqui, chamava Tadeu Massaúde. Ele até já faleceu. Tadeu Massaúde. Foi meu colega. Pois é, o Tadeu. Um dia, depois do almoço, nós trabalhávamos ali na rua Tupi, 149. E eu tinha 3 andares que eu mandava neles, de construção. E o Tadeu estava em outro andar que era de projeto. Ele era engenheiro civil de projeto. Sim. E o Camilo Pena, saudoso Camilo Pena, espetacular. Ele é saudoso. Ele entrou no elevador, eu entrei, o Camilo entrou e tinha 2 ou 3 dias que tinha tido o acidente e foi uma dificuldade, porque o vento foi sobrenatural para nós. E a repercussão política, o Zimina já parou com o forno, né, que não podia trabalhar. E aí tinha passado, o problema estava em via de solução, com a ajuda de pessoal, empreiteira, porque sabe de gente, muita gente. E o Tadeu virou para o Camilo e falou assim: doutor Camilo, você sabe que o Camilo é muito inteligente, ele pegava a frase no verbo, já sabia o que o cara vai perguntar. Doutor Camilo, essa linha não cai mais. Ele falou: por que o Camilo? Por que, Tadeu? Ele falou assim: porque agora fizemos um cálculo, sei o que, isso aqui. Então aí o Camilo falou: então eu vou te demitir. Aí ele falou: pô, brincando, né? Por quê? Porque engenharia não é isso. Engenharia não faz obra eterna. Engenharia, a obra tem um cálculo. Se a obra eterna ninguém consegue fazer, é caríssima. O Camilo, o Tadeu contando que o novo cálculo era espetacular, cara. A fundação, em vez desse tamanho, ia ser desse tamanho. E o Camilo, então vou te demitir, não precisa ser. Engenharia não é isso, não. Engenharia é obra para ter. Já pensou se a cidade não renovasse? Como é que seria? Você está vendendo na cabana. Gente, revolucionário, hein? Inteligente, o elevador tinha mais ou menos umas 10 pessoas. E essas 10 pessoas riram demais da conta. Muito. Adelmar, você pode citar alguns projetos dessa trajetória profissional sua? Você já falou em subestações. Fala um pouco sobre esses grandes projetos. Passou também pela barragem lá de Três Marias. 20 dos 31 anos, eu dediquei o primeiro ano à operação do sistema. Nada com construção. É operar o que está aí. Operação do sistema implica ter um setor que chama despacho de carga. Carga elétrica. Você tem uma sala, hoje computadorizada, mas naquela época é no gogó mesmo, falaram.
a usina, por exemplo, Usiminas, está demandando uma carga hoje, vai trabalhar 2 fornos. Liga para o despacho falava com a usina, lá, Três Marias, solta mais água aí, roda isso aí, porque precisamos atender a carga das Usiminas. Chama de despacho de carga elétrica, mandar carga para ele lá. Fiquei 1 ano aí, depois eu fui para subestações, a parte eletromecânica e subestações. E a voltagem mais alta na CEMIG era 69.000 volts. O trivial era 34.500. E aí, hoje, a carga mais alta da CEMIG é 500.000 volts. Uau! Nesse caminho, você tem 69.000, eliminou 34.000, depois passou para 138.000, 230.000, 345.000, 500.000. Desse total aí, até a época que eu estava na CEMIG, eu devo ter feito uns 80%, 90% desse sistema. Hoje, já deve ter... A minha porcentagem caiu, tem muitos anos que eu saí. Na parte de subestações, que é uma parte muito técnica, demanda muito mais conhecimento técnico, das 500 subestações por aí, eu só empreitei uma. 499 foi feito com equipe própria que nós montamos ao longo de 10, 15 anos. E essa uma eu lembro que é uma só, foi a subestação de Caratinga e tivemos problema com a firma paulista. Nós tivemos que tomar o serviço, porque não ia dar certo. Então, com isso, a vantagem para a CEMIG foi que ela teve um corpo técnico que era frequente a visita de empresas do país a CEMIG, porque eles não tinham esse tipo de gente lá. E nós demos várias vezes, não sei quantas, socorro a eles. Por exemplo, deu uma pane em Vitória, eu mandei gente lá para resolver, porque eles não tinham gente para resolver, era muito técnico. Essa parte toda foi feita com subestações, tá? Com o povo da CEMIG. O que fazia? A obra era igualzinho o empreiteiro faz, só que a parte técnica, altamente técnica, eu tinha. Então, eu vou numa obra, preciso de 300 operários. O bombeiro, o eletricista, o pedreiro, sei o que lá, contrata no local. Mas dali para cima, o encarregado, o topógrafo, o engenheiro para fazer as fundações, tudo, CEMIG. Essa parte foi na parte de transmissão. A parte de linha de transmissão, eu já fiz o contrário. Ela demanda muita mão de obra, muita mão de obra. E a parte de engenharia da linha de transmissão, eu tinha o topógrafo, eu tinha o engenheiro, eu tinha jeito para fazer as estradas de acesso, eu que dar muito contato com a pessoa, porque você vai passar uma linha de transmissão na sua casa, você acha ruim. Entendeu? Sim. E aí tem influência política que vai lá em cima, vai alto, vai lá no topo. E volta, aí os maiores do que a gente, né, nós chamávamos os cabeçudos, é que tem que resolver, eu vou ficar desviando a linha, tem jeito de desviar uma linha, você acha ruim porque tem uma chácara, então desvia de você, aí ela acha ruim, a linha não existe. É igual quando você vai passar uma estrada, você não vai atender, não tem condições. Então a linha tem esse aspecto de demanda reprimida do camarada que não quer que passe a linha no terreno dele, e a parte de mão de obra ela é muito forte. A parte de quantidade de mão de obra. Porque a parte técnica, você tem na gerência dela, você resolve o problema. Aí, depois de 20 anos, eles me passaram para a usina. É um outro tipo de serviço, totalmente diferente. A usina é altamente é altamente carente e necessário para ela, é mão de obra. Ele vai fazer barragem, você precisa de máquina. E terra, argila, compactar, que você tem controle de engenharia. Mas demanda muita gente. A parte de concreto da usina demanda muita gente. Então, na usina, a gerência é diferente. Você tem que gerenciar custo. Aí vem aquela trilogia de engenharia: preço, qualidade, né? E custo. E prazo. Uhum. O controle é sobre isso. É o caso que você fez Nova Ponte. Nova Ponte é uma usina. Eu acho que depois de mim, acabou uma que eu comecei, é Miranda, lá pertinho de Nova Ponte.
Depois disso, eu acho que não fizeram mais. A demanda nossa está sendo atendida hoje com energia alternativa, solar, eólica. A nossa energia hidráulica já foi 95%. Hoje a nossa energia hidráulica no Brasil é em torno de 65%. Olha, Abaixou 30%. Que interessante. Porque não tem mais recurso hídrico economicamente viável. Uma usina recém-feita que um governador de Minas aí entrou no meio como partícipe, não está gerando nada. A usina de Santo Antônio, dinheiro jogado fora. Porque lá na Amazônia está secando, não tem água para tocar a usina. E a CEMIG está administrando essas fazendas de energia solar? A CEMIG tinha, não era comércio, a CEMIG tinha um departamento de energias alternativas. Mas tudo quando começa, o outro se sente ofendido. Então, se a senhora quisesse colocar uma placa solar na sua casa para evitar o consumo de energia da CEMIG, eles não deixavam. Agora, por necessidade... Porque tem fazendas enormes no norte de Minas, né? Cheio, tem um enorme no norte de Minas, para cima de 30. Mas não é administrado pela CEMIG? Aquela ali eu acho que ela é particular. A CEMIG gerencia a operação. Ele produz e joga energia no sistema da CEMIG. Um terceiro produz e joga para ele. No Espírito Santo, os meus meninos que têm academia, eles fizeram uma fazenda. Hoje já existe leis incentivando e protegendo você fazer... Eu tenho um filho que é dentista, no terraço do consultório dele, ele pôs energia solar. Ele paga com energia solar que produz no terraço da clínica dele, produz energia para pagar a do consultório e da casa dele. Você pode produzir energia aqui hoje, solar, e gastar ela aqui em Belo Horizonte e lá em Uberaba. A CEMIG te cobra o transporte dela. Mas a demanda ele já pagou. O que eles falaram na época, que era 22 anos, ele pagou em 9 anos. O investimento que ele fez se pagou em 9 anos. O resto da vida ele vai ter lucro. Mas isso é por necessidade de energia que nós não temos. Aqui tem Belo Horizonte é uma casa tipo. Tinha um diesel, um motor gerador ali na Afonso Pena. Eu fiz aquela subestação ali. Da Afonso Pena. Tiramos aquela usina. Aqui tinha... Eu não sou tão velho assim. Aqui tinha racionamento de energia para o bairro. E ali o maior gerador da companhia... Foi em 71. O maior gerador da companhia Força e Luz para atender Belo Horizonte era ali na Afonso Pena, perto do Parque Municipal, aquele triângulo ali, perto da Casa da Boa. Eu fiz aquela subestação e no dia da inauguração, quem inaugurou foi o Maurício Campos, que foi nosso professor. O Maurício, prefeito, espetacular, o Maurício. E Belo Horizonte comemorou a retirada do diesel. Entendeu? Então, e lá em Nova Ponte, só completando, a usina foi feita e, ao fechar a usina, seria inundado a cidade. Acabaria a velha cidade de Nova Ponte. Então, a CEMIG projetou, e muito bem projetado, uma cidade, a nova cidade de Nova Ponte. Eu construí essa cidade. Já estava empreitada por uma grande empreiteira e eu consegui convencer aos grandões aí que nós poderíamos fazer, não com a equipe própria, mas com pequenos empreiteiros. Em vez da grande empreiteira fazer sozinho, eu pus 30 pequenos empreiteiros, cada um fazendo uma coisa, um fazendo o Banco do Brasil, outro fazendo a prefeitura, outro fazendo o hospital, outro fazendo a praça, porque nós fizemos uma cidade novinha. Tem até uma filmagem interessantíssima do serviço de relações com a CEMIG na época, entrevistando um morador de Nova Ponte que ganhou uma casa na nova cidade. Aí ele estava fumando um cigarrinho e chegaram perto dele: o que você acha da cidade nova? Aí ele tirou o cigarrinho da boca e falou assim: essa é a cidade boa, aquela cidade 100%.
o velhinho do cigarro. Por que 100%? 100% de água, 100% de asfalto, 100% de luz. É verdade. É. Interessante isso, né? E quanto tempo foi esse projeto de construção de nova ponte? Uns 3, 4 anos? O tempo? É. No máximo 3 anos fizemos a cidade. Tudo, até o cemitério. Que maravilha. Incrível. É tudo cemitério. Eu tenho A engenharia tem... não, e ali é o seguinte, por exemplo, uma firma construiu a parte de asfalto e meio-fio. As pequenas firmas construiu um prédio, outro municipal, e a cidade foi dividida em, eu acho, 15 ou 16 tipos de casa, porque o departamento da CEMIG, jurídico no meio, foi na cidade velha, se o camarada tinha uma casa de 4 quartos, ele ganhou uma casa de 4 quartos na Cidade Nova. Entendeu? Fez vários modelos, ele escolheu antes, então quando ele saiu da casa dele lá, já sabia para qual casa que ele ia. Fantástico. E foi fantástico, ele não teve problema nenhum. Teve problemas, você perguntou no início de rir, a transferência do cemitério. Eu estou rindo porque eu tinha um engenheiro, falei, engenheiro civil, falei, ô Tonhão, isso aí é com você. Porque para você, transferir um corpo daqui para ali, não é só você chegar lá e pegar a ossada e pôr, não. Tem um processo judicial. Você na presença do cartório, na presença da família. Entendeu? Então tinha gente que estava enterrada há 20 anos, o parente morava em São Paulo, outro morava no Rio, tem que trazer um representante e tal. E foi tirando e resolvendo a maioria, mas no final não achava. Aí o Tonhão falou, Zé, mas como é que eu vou fazer com isso aqui? Não acho mais, está faltando 10 ou 15 aqui. Falei, dá seu jeito, o que você fizer eu aprovo. Né? Eu vou entrar nesse detalhe. Aí ele depois chegou contando, disse que trouxe uma alçada e falou, essa alçada é do fulano, chamou a família para ver, para identificar. Aí a mulher virou e falou assim, não, mas tem um dente a mais aqui, tem uma falha. Aí o Tonhão falou assim, não, mas depois de muito, com 6 meses, nasce tudo outra vez. Eu tenho essas coisas. Isso aí não, depois, até 6 meses, nasce tudo outra vez. Já tinha muitos anos. Passou como se fosse. Sobre a CEMIG, muito interessante. Tem muita história. Tem vídeos sobre isso, não tem? Sobre a formação de uma nova ponte? Você chegou a falar aqui que tem vídeos sobre essa construção? Vídeo. Vídeos? Vídeo. Não, eu tenho das entrevistas do velhinho, tem. E tem esses casos, tem casos ocorrem, por exemplo, em linha de transmissão dá demais. Né? Aqui no Taquaril, por exemplo, marcado o lançamento dos cabos, o fazendeiro já pelejou e não teve condições de embargar a linha, trancou todas as passagens. E eu com as marcas preparadas para lançar os cabos. O gerente chegou e falou, tá, desse jeito, falei, chama a polícia. A polícia falou assim, como é que pode? Falei, chama advogado junto e vai lá. Aí foram com o advogado e a polícia atirou em cada cadeado. Rebentou o cadeado porque não podia parar o serviço da linha. Tem outro caso, esse também era interessante, lá em Ponte Nova, a gente furava os buracos das fundações da torre, à noite o dono da fazenda entupia. Não é possível. Entupia. Aí tinha um encarregado, chamava Orlando Rossi, italiano, ele era muito engraçado, ele falou, doutor, como é que eu faço, não sei o quê. Eu falei, o caso é o seguinte, você tem coragem? Eu falei, tem coragem. Eu falei, se eu mandar, eu faço. Aí eu mandei, cerca o dono lá, dá uma pressão nele para ver que não pode fazer isso. Aí o Orlando Rossi cercou o sujeito lá, fez uma pressão nele e falou assim, eu sou primo do Milton Campos. Aí o Orlando pulou, retraiu, o Milton Campos era governador. Mas depois fez, mas eu digo, chega nesse ponto, você está passando perto de uma camarada, ninguém quer linha de transmissão. É obra da muito desses assuntos, entendeu? A linha de transmissão perde uma parte do terreno ali, não é? Aquela parte de terreno, ela entra antes de nós. Quando faz o levantamento topográfico, tem uma desapropriação. Você tem que traçar as estradas de acesso. Então, você tem 2 transtornos para o cara da fazenda.
vai ter uma torre que ele não gosta, e vai ter uma estrada para chegar na torre. Aquele levantamento é feito antes, e o departamento jurídico entra em cima para pagar ao fazendeiro o direito de acesso. Ele não pode impedir, mas ele recebe por aquela faixa, não pode ter plantação por baixo, ele perde. Não pode plantar árvore, não pode plantar nada. Então, ele ganha, ele recebe o direito de acesso. Chama direito de servidão, mas quem faz é o departamento jurídico. A parte civil de topografia entrega para o departamento jurídico e ele, então, vai em cada proprietário no estado inteiro para fazer isso. Então, avançando um pouco nessa experiência sua, nós temos aqui a CEMIG, que era a companhia Fossiluz, ela foi criada, a CEMIG, eu era menino, em 1960, década de 60, não foi? Depois, ela teve uma extensão em todo o estado de Minas Gerais. A CEMIG desenvolve atividades, consultoria de projetos em outros estados, distribuição, ela participa do processo de distribuição? Não, do meu tempo é passado, tá? Não tinha, é só processo local. A única assistência que a CEMIG dava era solicitada de mandar gente técnica para aqui fazer como se fosse estágio. Nunca interferindo lá. Mas depois que eu saí, e não sei quanto tempo depois, a CEMIG virou sócia de várias empresas no Brasil. E tem umas que deram errado, muito errado, não é por culpa da CEMIG, a parte política é terrível. Entendeu? Mas o serviço da CEMIG é só aqui. A Fossiluz não foi a primeira, não foi a maior empresa que a CEMIG comprou. A CEMIG entrou no estado inteiro. A CEMIG, a maior empresa encampada pela CEMIG foi lá no sul de Minas, a Sul Mineira. Você tem uma ideia? Eu montei um escritório em Poços de Caldas. Poços de Caldas, porque o Sul Mineiro é tudo. Poços de Caldas, São Lourenço, Lavras, do Rio Grande para lá, Perdões para frente, era tudo Sul Mineira. Ela era muito maior que a CEMIG. Do que a Fossiluz. Que Fossiluz ainda, muito maior que a CEMIG. E eu mantenho um escritório em Poços de Caldas e pus 4 engenheiros, porque o Sul de Minas é muito grande. Eu pus um em Pouso Alegre, um em Itajubá, um em Varginha e outro ali por mais ou menos 100 quilômetros daqui, porque teve que desmanchar tudo, tanto a minha parte, que era só alta tensão, como a distribuição, esse pessoal de rede de distribuição, totalmente trocado, tudo. Ficamos 5 anos lá trocando rede. A Sul Mineira é enorme, sei lá, talvez 200, 150 cidades. Essa parte de cidade não é comigo, não, é outra. Meu negócio é só subestação e linha. Entendeu? Mas lá que foi o grande serviço. Comprou a Prada Eletricidade, lá no Triângulo, comprou a Ulha Branca, aqui em Vulveiro. Eram várias companhias, só não conseguiu comprar a do nosso colega lá do Cataguá de Leopoldina. A Cataguá de Leopoldina continua existindo. Um colega nosso nosso meio de Sara, 65, que passou para a parte elétrica, formou a eletricidade, o Manel Tony Neiva. Tony Neiva. Lembro muito do Manel. O Manelzinho é espetacular. Ele começou na CEMIG, depois foi para a Copel, no Paraná. E depois veio para Cataguá de Leopoldina e se aposentou lá. Nós tivemos com ele semana passada. É gente finíssima, o Manuel. Lembro muito dele. Pois é. Então, a Sul Mineira, porque o dono da Sul Mineira, o Ivan, hoje não exerce mais, hoje é o filho, que comanda. E depois o mercado de eletricidade mudou muito. A CEMIG pode comprar uma cidade lá no Paraná, pode comprar uma cidade, hoje pode, e vice-versa. Vocês chegaram a entrar no Rio? No Rio, no não. Rio, não. A última cidade que eu entrei na Cataguás foi em Abricampo, que é Manhuaçu. Eu fiz a saída para eles, forneci energia em grosso para eles lá em Manhuaçu. Dali para frente, tudo é deles. E ele já entrou na Sergipe, eles têm vários lugares no Brasil. E o Ivan é muito bom gerente. Qual Ivan que é esse? E o Manuel
se aposentou lá. Ele mora no Rio porque a sede era em Cataguases. E a família foi raptada há não sei quantos anos atrás, com bandido em cima deles lá, e ele pegou, se libertou disso, mudou para o Rio, mora no Rio, a família está toda no Rio, criado no Rio. Mas o Ivan Botelho, dono da Cataguases, hoje é SA, mas eu digo, ele, nessa parte do estado, a única região que era bem tratada e bem governada era ele, a região dele. Ele não caiu, a turma dele, a firma deles é muito boa a firma. E essa concessão, ela acontece, por exemplo, a Copasa tem municípios que ela atua, que tem a concessão, e outros não. Então é a primeira vez que eu escuto falar que a CEMIG não tem essa concessão em alguma área, em algum município. Não, aqui em Minas Gerais só não tem a Cataguases de Leopoldina. As duas fora cidades. do estado, estou te falando, a usina que eu te falei que deu problema, muito dinheiro, é Santo Antônio, que era na Amazônia, é dinheiro perdido. Agora, segundo informações políticas, a CEMIG chegou a fundar, a se associar a mais de 50 empresas. Uma delas, que é uma bomba granada, que também foi um negócio horroroso, é a Light do Rio. É a Light, isso que eu ia falar. É a Light, A Light, que tinha até a a Light... A Light é a mesma empresa daqui, Época americana, do Djalma. Golden Share. Eles eram donos daqui, do Porto Alegre, na época do Brizola. O Brizola tomou deles lá, que deu problema, tomou. E lá no Rio, o sucessor da Light, o prezado ex-governador, comprou aí. Acho que o Zema já ficou livre, né? Eu ia falar que acho que ficou livre disso aí. É época do Djalma. Quem é que vai comprar coisa no Rio de Janeiro? Só eu. Pois é, então a CEMIG, agora só para concluir, a CEMIG tem Várias empresas, várias. concessões em outros estados também. Em parceria com outras empresas. Tem firma, eu fiquei sabendo que tem firmas de linha de transmissão, que hoje em dia você pode ter a firma de linha de transmissão daqui para o Rio, você comprar ela. Você pode explorar isso. Acho que esse mercado é livre. Eu não sei como é que é, realmente. Hoje eu não sei como é que é. Eu só sei que a CEMIG, o Zema já ficou livre de várias empresas que a CEMIG se associou de uns tempos para cá. Deve ser do 97, ou para cá. Entendeu? Quando é que você saiu da CEMIG? Eu não conformo, porque eu te falo que tem ou que não tem mais, não. Eu acho que tem ainda. Quando você saiu da CEMIG? Hein? Quando você saiu da CEMIG? 96. 96? Daí para cá mudou totalmente. E você continuou exercendo a engenharia? Você continuou trabalhando com engenharia, com projetos? Depois eu andei trabalhando para mim e meu filho, engenheiro. Mas agora eu já também larguei, não tem mais sentido. O meu para frente é muito pequeno em relação ao passado. A gente tem que ter uma visão disso. Se não tiver essa visão de vida, você pode ter contratempo maior do que já era esperado, né, Sérgio? Porque não é filosofia, porque a vida é um caminho mesmo. Né? Sim. Esse livretozinho aí está escrito assim, foi escolhido, o nome é assim, Rumo ao Pôr do Sol. Eu estou no caminho do pôr do sol. Então, tá certo. Já estou para lá do que para cá. Então não adianta isso aí, entendeu? Tem alguma coisa que nós não abordamos aqui, José Ademar, que você gostaria de falar? Não, eu gostaria de... Hoje eu descobri muita coisa. Todo dia tem uma novidade, mas a vida é essa também. Eu acharia que esse tipo de serviço que vocês estão prestando, ele deve ser disseminado. Não sei como não. Rede social, não sei como é que é. Porque falta esclarecimento, falta tipo de comunicação aplicada a isso, falta incentivo à engenharia, falta dedicação do engenheiro em política. Eu acho que é muita falta. E as faltas, para mim, o que está indicando aí, o mundo indica para mim por isso, não tem nada a ver com aquilo que eu penso, entendeu? Então, não estou maldizendo, só estou dizendo que não tem outro caminho, a não ser um caminho
da influência na área percorrido política. pela engenharia. Eu acho que não tem. Você me surpreendeu pela diversidade de toda a sua trajetória e eu sempre tive uma curiosidade com a parte da engenharia mecânica eletricista. Eu tive o prazer de ter tido um cunhado que foi seu colega, o Isauro Breno Mascarenhas Guedes, colega seu, do Sérgio, de turma, Isso. e contemporâneo da Consuelo. Era uma pessoa excepcional, que eu tenho orgulho de falar, e eu sempre fui muito curioso com relação à mecânica e o profissional mecânico eletricista. Por tudo isso, me surpreendeu realmente pela sua velocidade para colocar as coisas com tanta clareza, pelo seu acervo técnico, pelo seu conhecimento. E você agora, para nós finalizar, você poderia dar mais ou menos você já adiantou, mas eu vou selar a nossa entrevista aqui com uma palavra sua para o Brasil. Que o Brasil não está entendendo até hoje a influência da engenharia, a importância dela. Esse projeto é financiado pelo CREA-MG, é uma ideia nossa da entidade, o que tem nos apoiado. Eu pretendo perpetuar esse projeto, porque essa demanda é muito grande. São conhecimentos que nós trazemos aqui, que são vitais, necessários, né? Referenciais. Então, para divulgar a engenharia, não existe veículo melhor dentro da minha concepção do que escutar profissionais. Então, eu tenho insistido muito nisso para nós perpetuar. Nós estamos na 4ª edição, temos agora a 5ª edição que vai iniciar ainda este ano, e pretendemos continuar, porque são nessas edições, nessas entrevistas que nós escutamos profissionais que têm sempre alguma coisa a falar Acrescentar. para o nosso país que está distante da realidade no quesito engenharia. Finalize a nossa entrevista dando uma palavrinha para o setor público, legislativo, para todos da engenharia. Eu acho assim que eu sou muito suspeito, porque eu sou um fanático da engenharia. Para mim, o primeiro engenheiro foi Deus. Então, daí para frente foi modificando. Então, eu sou fanático em engenharia, porque eu não vejo nenhuma solução que não seja engenharia. Não é dizer que engenheiro vai mandar, Eu penso assim é engenheiro também. fazendo parte de um ciclo de poder. Para mim, na minha concepção, pode ser sozinho, mas eu conheço. Não sei se vale nada para falar, não, mas como é palpite, eu conheço todos do meu tempo, todos menos um governador de Minas Gerais. Eu conheço um governador, não vou falar nome de nenhum, tá? Que me falou comigo e com outro colega aqui, que quando ele saiu do governo, os secretários reuniram para comprar um automóvel para ele. Eu conheço o governador que tive oportunidade, ele era professor da PUC e levava os alunos para subestações. Então ele me chamava, que eu trabalhava com subestações, para explicar os equipamentos para os alunos. Me conhecia de nome, porque não foi uma vez, foi várias vezes, e depois virou presidente da República. Eu conheço outro governador que, quando marcava reunião, vamos supor, meia hora de reunião com os prefeitos, 8 horas, até 8h30. Ele chegava na reunião, tinha que estar todo mundo lá, e 8h30 ele levantava e ia embora. Fazia-se respeitar. Conheço outros tipos, e tem um que eu não quis conhecer. Então, eu cheguei à conclusão, outra coisa, é a mesma coisa prefeito. Prefeito eu conheci menos, eu conheci mais da metade, mas menos. Não é por causa do Zé Delmar, não, por causa da profissão e meu trabalho. Fazia uma subestação, quem é que ia inaugurar? Governador. Não é isso? Então, passei por vários governadores. Eu considero, aqui em Belo Horizonte, um prefeito que, somando tudo que dos outros que eu conheci, dos que existem, não fez a metade dele, Maurício Campos. Tem tudo você fala, as avenidas todas você conhece, fez 69 parques em Belo Horizonte, fez o único parque no seu municipal, da Fundação da Cidade, Parque da Mangabeira, fez a Avenida Mangabeira, fez pista de Cooper, fez uma avenida que vai da universidade até o anel rodoviário, 50 anos depois que eles complementaram. E o que ele era? Engenheiro. Então, eu sou fanático com engenharia.
ele teve oportunidade? Não, que no comício que ele era preferido a ser candidato a governador e ia ganhar disparado, no palanque eu estava com ele, lá no Avenida do Navio, ali para o lado do cemitério do Soldado lá. E a hora que veio a comunicação que não seria ele, seria um político, o povo chorou. E eu estava lá e consegui chorar com ele lá. Por causa da sacanagem que fazem com as pessoas que têm visão, que não tem cofre para encher de dinheiro. Então, aí reforçou mais que o caminho tem engenheiro, mas o engenheiro não vai mandar, não tem assim. Mas ele podia ser conselheiro de um camarada dele, chegar, fazer um pouco de política. Minha visão é essa. Já que o caminho é ter engenheiro e que ele não tem poder, que se associe a algum poder, entendeu? Porque não pode ser só visão política, não. Entendeu? Isso para mim não tem solução. Eu não estou inventando nada, estou copiando o mundo. O mundo que nós pretendemos, sonhamos ser, só com engenharia. Só eles conseguiram. Entendeu? Você me deu um trabalho. Você sabe qual é o trabalho que você me deu? Eu vou ter que editar tudo que você falou hoje. Isso é muito trabalho. Porque é tão notável que isso tem aquela ideia, eu não posso ficar esperando, não. Eu tenho que aproveitar agora. Não tem que esperar, não. Porque você falou muito bem, isso tem que ser materializado, sabe? Não só por uma gravação, mas fisicamente, editado. Eu vou ver se alguém pode transcrever a sua entrevista. Eu te convido a participar desse processo aqui conosco, porque eu não estou fazendo isso para agradá-lo. Estou surpreso mais uma vez com a indicação sua. Foi um prazer enorme, eu estou falando em meu nome, dos associados da Associação de Alunos e de toda a engenharia mineira e nacional. Parabéns mesmo por toda essa trajetória. Você é um exemplo e você tem o mesmo nível de motivação. Se eu tivesse que fazer outro curso, eu faria engenharia da mesma forma, porque eu sou muito identificado com o professor. Acho que é o pensamento de todos nós. Por engenharia, todos nós pensamos assim. Eu também faria. Nos dá muito orgulho, né? Essa questão. A importância da engenharia, a presença da engenharia. Não tem A engenharia está presente em tudo. Em tudo. Em tudo. Não adianta negar. Em tudo. É motivo de muito orgulho, né? E parabéns pela trajetória. E agradecemos a essas declarações, que é muito importante manter a memória. E a minha vaidade vai tanto que eu digo o seguinte, lembrando a parte histórica, é um pouquinho fora, mas é interessante. Não vamos culpar quem nos colonizou, não. A culpa da colonização não é do rei, não é de ninguém. A culpa são das calmarias. Os navios não vinham para cá, não. Eles vinham para a Índia. Deu a calmaria, eles caíram aqui. É verdade. Entendeu? Bom, eu vou fechar o nosso bloco aqui, a nossa entrevista, mais uma vez lembrando que essa é a 4ª edição do projeto História da Engenharia, contado pelos seus alunos. Tivemos aqui a presença de José Delmar, que nos trouxe muito legado, muito prazer. Eu agradeço mais uma vez a equipe que nos ajudou, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais, o CREA-MG. Agradeço a presença de todos vocês e parabéns para a Engenharia Mineira Nacional por toda essa história. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado a todos, então. Obrigada mesmo. Obrigado.